O bloco econômico, originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia e China, conhecido pelo termo de BRICS, foi criado em 2001 pelo então presidente da Goldman Sachs, Jim O'Neill, e pelo pesquisador Rupa Purushottam, na publicação Building Better Global Economics. Os BRICS, porém, novamente estão em alta. Se no início dos anos 2000 o termo explodiu para ser quase esquecido na década de 2010, agora vai voltando à tona conforme a crise da guerra da Ucrânia vai piorando. Mas será que os BRICS têm futuro? E qual a situação do Brasil em meio a essa desordem mundial da perigosa década de 2020? No podcast de hoje, vamos falar do Brasil, dos BRICS e dos desafios que vêm pela frente. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica, segurança e história para vocês. O meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Quando falamos de BRICS, estamos falando de Brasil, Rússia, Índia e China, e posteriormente África do Sul. Embora essa última entrou somente muitos anos depois, como representante africano e não necessariamente com uma economia de destaque, como acontecia com as outras 4 na década de 2000. E você já deve ter visto alguma matéria ou vídeo falando da geopolítica dos BRICS. Bom, logo de início, a primeira coisa que eu preciso mesmo deixar claro é que os BRICS não são um bloco geopolítico. Eu sei que você já viu algum professor ou jornalista falando da geopolítica dos BRICS, mas não é um bloco geopolítico. Isso precisa ficar bem claro na sua cabeça, não importa quem foi que disse. Aliás, desconfie se quem disse que os BRICS são um bloco geopolítico sequer sabe o que significa a palavra geopolítica. Então os BRICS realmente não são mesmo um bloco geopolítico. E os motivos são vários. O primeiro e mais óbvio é que qualquer pessoa que se autodeclara analista de geopolítica deveria saber é que não existe uma geografia em comum entre esses países. A sílaba geo não está na palavra geopolítica à toa ou como uma alegoria, porque senão seria política. Essa sílaba faz toda a diferença. É o mais básico para a discussão geopolítica. Haver uma geografia, um território ou um espaço em comum. Segundo, não há uma pauta política em comum dos membros. Não há um modelo político especificamente defendido pelos BRICS, como acontece na União Europeia ou na OTAN, por exemplo. Esses sim que são blocos geopolíticos. Aliás, o tipo de governo e modo de fazer política dos 5 países dos BRICS é completamente diferente um do outro. E terceiro, não há pautas que envolvam segurança e defesa nos BRICS. Inclusive, isso nunca sequer foi pensado em entrar na pauta dos países membros. E o motivo é que a necessidade de segurança e defesa dos membros dos BRICS são muito diferentes um dos outros. Basta ver a questão de Índia e China, por exemplo, que são rivais em um nível profundo, disputando a influência no sul e sudeste asiático. E bem, poderíamos falar que só há o fator econômico em comum, mas há um problema. Não há uma forte relação econômica entre os países membros dos BRICS. Há uma relação forte dos BRIs com o C, ou seja, de Brasil, Rússia, Índia e África do Sul com a China. Mas não há uma relação comercial forte entre Brasil e Rússia, de Índia com a África do Sul, ou de Índia com o Brasil, ou da Rússia com a África do Sul, mas todos eles têm com a China. É uma espécie de polvo com os tentáculos indo na direção de uma mesma cabeça, nesse caso um polvo de cabeça chinesa. Então, mesmo falar em bloco econômico é em si complicado, o que faz com que os BRICS seja um bloco muito frágil. Mais frágil do que as pessoas pensam, e me preocupa muito como estamos deixando o Mercosul de lado, países com que temos interação política antiga, pautas em comum de segurança e ligação geográfica direta, para focar nos BRICS. Pelo menos foi assim nos últimos 20 anos, e isso é uma coisa bastante perigosa. Veja,
Para a Índia, nós, o Brasil, estamos em 20º lugar no seu comércio exterior. A África do Sul está em 23º e a Rússia nem sequer está entre os 25 primeiros. Embora a ligação entre Rússia e Índia é antiga e profunda no nível político e até de segurança, isso não se aplica na economia. Mas nós, Brasil e África do Sul, não. Toda a ligação que temos com a Índia é comercial e somos apenas o 20º e o 23º maior parceiro deles, bem longe do que poderia ser algo vital ou importante para a Índia. A China mesmo, por exemplo, na relação com a Índia, está em 3º lugar. Já com a África do Sul é ainda pior. Nós e a Rússia nem sequer estamos entre os 25 primeiros, e a Índia é o 8º maior parceiro comercial deles. Com a Rússia, nós, o Brasil, estamos em 18º, a Índia está em 15º, a África do Sul também não está entre os 25 primeiros. Então, de novo, a relação entre os países dos BRICS, com exceção de China, é muito tímida. Não adianta discutir, não adianta teimar, esses são os dados e com os dados não tem muito o que discutir. Então, de novo, não há uma relação econômica entre os BRICS, há uma relação dos BRICS com o C. Mas o pior é que esse C, a China, ser o elo de ligação dos 5, é algo muito arriscado, porque as chances da China passar por uma grande recessão nos próximos anos é muito grande. Eu sei que muitos economistas vêm falando isso há muitos anos, pelo menos desde 2003, mas o fato é que até um relógio quebrado 2 vezes ao dia está marcando a hora certa, e essa hora certa eventualmente vai chegar e provavelmente vai ser já nessa década de 2020. A China está prestes a sentir nessa década e na seguinte de 2030 o que o resto do mundo irá sentir ao longo do século. Uns antes, outros depois, mas provavelmente todos os países em algum momento, que é a falha demográfica. Pela primeira vez em 60 anos, a população chinesa irá diminuir. Muita gente acha que diminuir a população é algo bom, mas não é. Especialmente quando essa diminuição vem com o aumento do envelhecimento da população. Diminuição populacional é o oposto de tudo que é bom. Mas quero falar disso em outro vídeo, por hora vamos focar rapidamente na China. Em 1950, a demografia da população chinesa era a de uma nação pré-industrial. Um exército gigantesco de jovens para poderem trabalhar e produzir. Mas então, nas décadas seguintes, tomou uma medida que na literatura geopolítica nós chamaríamos de medidas artificiais, para diminuir a população chinesa ao mesmo tempo que deixava os jovens livres para produzir sem ter que se preocupar com as crianças e com a abertura econômica no final dos anos 70, bum! A economia chinesa começou a disparar. Disparar num nível muito raro na história mundial. E esse é o problema de medidas artificiais. Elas até dão resultado. E faz parecer que os governantes até tomaram uma decisão certa porque ela turbina resultados que medidas orgânicas levariam 3 ou 4 ou 5 vezes mais tempo para dar o mesmo resultado. Porém, a diferença dessas medidas orgânicas para essas medidas artificiais é que as medidas artificiais turbinam resultado, mas, e isso é importante, elas também duram menos tempo. E isso faz com que acelere o fim desses resultados. Medidas artificiais assim, elas enganam. E a conta finalmente chegou em 2020 e agora a China é o país com o envelhecimento mais rápido que a sociedade na história da humanidade já viu, piorando ainda pelo fator do maior desequilíbrio sexual jamais observado. O número de homens é muito maior do que o número de mulheres, o que até dificulta eventuais reposições populacionais. Obviamente, isso vai trazer mudanças profundas não só na sociedade chinesa, mas também para a política externa da China, principalmente na questão econômica e militar, embora ainda seja cedo para falar exatamente o que vai mudar e o que vai atingir, só podemos esperar o pior. E o que isso tem a ver com os BRICS? Simples. Se a cabeça do povo for atingida, a relação entre os outros tentáculos de Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, que já são pequenas, vão ficar ainda menores. E no caso brasileiro, que é o que nos importa aqui, vai ser bem dolorosa essa retração chinesa. Não temos muita indústria e somos muito dependentes da China comprando as nossas commodities. Uma crise lá
vai pegar em cheio aqui. E o pior é que poderíamos ter nos preparado para isso, mas não, relaxamos e desperdiçamos muito tempo e muitos recursos. Se existe uma palavra para encaixar e representar o Brasil, essa palavra deveria ser desperdício. Nós literalmente somos os reis do desperdício. Desperdiçamos tudo que é possível: recursos, dinheiro, tempo e até cérebros e mão de obra qualificada. Por um tempo isso não foi problema, porque o século XX foi um século, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, um século generoso. A raça humana nunca produziu tanta riqueza material e imaterial como entre 1950 e, de certa forma, até 2010, embora mais precisamente até 2000. Foram 60 anos mais prósperos da humanidade. No caso brasileiro, quero focar na ascensão chinesa nos últimos 22 anos, porque já comentei sobre os outros 40 anos anteriores em outro vídeo e não quero perder tempo com isso. Mas a partir do ano 2000, a quantidade de dinheiro chinês que entrou no Brasil foi algo assustador. É justo falar que esse dinheiro praticamente bancou o crescimento populacional e o desenvolvimento da infraestrutura do centro-oeste brasileiro, sobretudo por causa do agronegócio. Mas não só lá. Isso foi no Brasil inteiro. Porém, apesar de tanto dinheiro entrar, não investimos em infraestrutura de forma suficiente. Não investimos também em geração de energia e nem em alternativas ao agronegócio. Desperdiçamos muito dinheiro e muito tempo, mas piora, nos últimos 8 anos a quantidade de brasileiros com ódio cego pela China aumentou. E sabe-se lá por quê? Porque basicamente cada pessoa ou grupo apresentava uma desculpa diferente, mas em geral seria só porque ela seria comunista. Ou seja, nós dependemos economicamente da China e temos raiva da China. É como estar em uma ponte em cima de um precipício e ter ódio da ponte, torcendo para ela arrebentar sem ainda ter saído dessa ponte. Bom, lamento informar, mas essa ponte provavelmente está começando a rachar e nós ainda estamos bem no meio dela. O que nos traz a esse precipício. E parte desse precipício é o contexto da geopolítica do Brasil, que preciso mencionar antes de voltar a falar dos BRICS. Frequentemente, quando eu falo em boa geografia, as pessoas pensam em paisagens bonitas, mas isso dificilmente está relacionado. Você pode ter uma paisagem bonita e isso ser uma geografia ruim no sentido geopolítico, ou ao contrário, uma coisa simplesmente não tem nada a ver com outra. E a geografia do Brasil não é tão boa. É uma geografia difícil que exigiu muito esforço do brasileiro para poder utilizar esse espaço territorial como uma forma de produzir, de trazer recursos. Aliás, o mesmo se aplica a quase todos os países do continente americano, tirando a América do Norte e algumas partes da América do Sul. Economicamente, a zona tropical ela é muito pouco produtiva no mundo inteiro. Você não consegue desenvolver polos industriais de forma fácil, desenvolver grandes concentrações humanas de forma orgânica ou natural, e mesmo a agropecuária é difícil. A coisa só começa a mudar a partir mais ou menos da metade do continente da América do Sul, mais ou menos imaginando uma linha reta a partir do norte do Paraguai indo até o Oceano Atlântico. Porém, há ainda um outro problema. A região do centro-oeste brasileiro tem poucos rios e nenhum realmente é útil para escoar a produção agrária, salvo exceção com certas limitações, o Rio Paraná. O principal rio do continente nessa região é o Rio Paraná, ou em geral, a Bacia do Prata. Esses rios são navegáveis e poderiam ser uma grande alternativa logística, porém ele sai do Brasil e passa direto para a Argentina. Essa região do Prata é onde você tem rios navegáveis e onde você tem as melhores terras aráveis do continente. Eu sei que muita gente vai ficar furiosa comigo agora, mas não adianta. A Argentina deu sorte. Se nós pegarmos a região a partir do Buenos Aires, indo para o norte da Argentina, todos os rios são navegáveis e, para piorar, quer dizer, melhor para eles, são todos rios interligados. Apenas para ter uma ideia da fertilidade dessa região, os argentinos podem se dar ao luxo de que cerca de 15% de sua produção de trigo e milho
e 45% da sua produção de soja venha sem o uso de fertilizantes. É um número bem maior quando se comparado com os países vizinhos de Brasil, Uruguai e Paraguai, e essas terras ainda têm uma média de precipitação anual de chuvas de mais de 1.000 milímetros. Mas atravessando a fronteira para cá, no Brasil, a coisa muda. A região do Cerrado tem terras muito ácidas, que são hostis para culturas agrícolas. Nós só conseguimos superar isso com muito esforço em terraformação e também graças à manipulação genética das culturas agrícolas, que tem dado resultado, mas a um custo que os argentinos nunca precisaram se preocupar. Isso sem falar da falta de rios que poderiam ajudar na escoação da produção do centro-oeste brasileiro. E ainda por cima, na maior parte do litoral brasileiro, nós temos grandes escarpas que dificultam o acesso litorâneo ao interior do país. Até poderíamos suprir isso, não com a mesma eficiência, é claro, com uma malha ferroviária, mas nunca investimos seriamente nisso e o pouco ainda por cima foi enterrado com Juscelino Kubitschek. Isso é um problema mais sério do que as pessoas imaginam, porque a logística por caminhões é a forma mais cara e a menos eficiente para a logística. E agora, conforme o preço do barril sobe, os governantes atuais não podem fazer muita coisa. Basicamente, somos reféns de decisões erradas que foram tomadas entre 1950 e 2010. Além disso, a demografia brasileira, como já mencionei antes, também pesa contra o futuro do Brasil. Somos um país que está envelhecendo antes de se tornar rico. Antes de 2020, acreditava-se que atingiríamos o nosso pico populacional a partir de 2045, com 229 milhões de pessoas, mas como a natalidade caiu em 2020 e 2021, muito provavelmente em 2022 também, provavelmente vamos atingir o pico populacional antes, o que nos dá, na melhor das hipóteses, 23 anos de população crescente e jovem. Depois disso, a população envelhecida e improdutiva, enquanto que a Argentina tem uma população mais jovem que a brasileira e um pico a ser atingido, supostamente, só em 2084. Ou seja, eles ainda terão muita mão de obra jovem a explorar por muito, muito mais tempo do que nós. O que dá a eles a chance de poder errar mais do que nós, o que é bom para eles porque eles erraram e erram muito mais do que nós. Porque apesar deles terem a melhor terra do continente, para muitos especialistas seria na verdade a segunda melhor terra arável do mundo e ainda rios navegáveis nessas terras para ajudar na escoação veloz da sua produção, eles conseguiram a proeza incrível de terem lideranças ainda piores do que as brasileiras. O que não é fácil. Não somos um país referência de grandes estrategistas, geopolíticos e líderes, mas a Argentina é ainda pior. Eles se esforçaram muito para terem líderes ruins e isso tem sido a sorte do Brasil nos últimos 60, 70 anos. Nossos líderes são ruins, mas os argentinos são uma outra categoria de ineficácia e incompetência. Mas é claro, eventualmente isso ainda pode mudar, afinal eles têm supostamente em torno de 60 anos para acertarem. E bom, o que a questão argentina tem a ver com o papel do Brasil nos BRICS? Por que eu dei essa volta toda? Por causa das declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, de que gostaria que a Argentina integrasse os BRICS. Isso é grave e passou perigosamente desapercebido pela nossa diplomacia. Aliás, isso tem tudo para ser uma verdadeira catástrofe geopolítica para o Brasil. Como disse antes, a chance dos BRICS fracassarem é mais alta do que a chance de dar certo. Mas existe uma única forma de fazer os BRICS funcionarem de fato. É se essa sigla de países se tornar um fórum de discussões geoeconômicas entre as lideranças regionais. O que quero dizer é: os BRICS não devem se envolver em mais nada além do que discussões econômicas e, principalmente, esse bloco deve ter os países líderes de cada região mundial. O Brasil representando a América do Sul,
Rússia representando parte do leste europeu e Ásia Central, China leste, sudeste asiático, Índia sul da Ásia e a África do Sul, o sul do continente africano. Por isso, até acredito que seria interessante convidar ou a Turquia ou o Irã no futuro como representantes do Oriente Médio. Mais até a Turquia do que o Irã, porque isso formaliza as posições desses países como lideranças e, mais importante, não obrigaria o Brasil a ter que escolher entre BRICS e Mercosul, porque basicamente uma coisa seria a continuação da outra. O Brasil seria o representante do Mercosul nos BRICS. Ampliaria o papel geopolítico do Brasil no globo sem se envolver em assuntos delicados de segurança ou política, ao mesmo tempo que garantiria a liderança brasileira na América do Sul, mais especificamente no Mercosul, que eu até acredito que no futuro deveria chamar também a Bolívia. E eu não falo de uma liderança brasileira com os argentinos ou qualquer outro país sul-americano aos nossos pés ou algo assim repressivo ou agressivo, não. Dá para fazer a maré subir levantando todos os barcos sul-americanos para cima juntos. Não há necessidade de hostilidade. Se tudo for feito direito, dá para todos ganharem juntos. Mas as declarações do Lavrov são não só um balde de água fria, como é perigoso. A Argentina entrando nos BRICS vai significar que esse bloco não só é uma organização sem objetivo e coordenação, uma mera sopinha de letras, uma organização genérica e irrelevante enquanto organismo político ou mesmo econômico, como ainda por cima, se evoluir, contesta a liderança brasileira na região da América do Sul, com um país que tem histórico de rivalidade e que terá 40 anos a mais de manobra do que o Brasil. E o brasileiro não pode ficar apenas na torcida de que os argentinos vão continuar ficando sem bons líderes e sendo um país de indústria muito enfraquecida, porque se isso mudar, a coisa toda pode complicar para o Brasil. É muito arriscado e o tempo não está a nosso favor, está a favor deles, especialmente porque não sabemos como o futuro será. Se as décadas seguintes, até 2080, serão menos hostis do que a de 2020, e provavelmente não serão. Entramos no século XXI achando que seria o século da estabilidade, da paz, do fim da história, e logo no primeiro ano ficou claro que não. E agora, na terceira década, em 2020, tudo indica que vai ficar ainda mais instável, mais competitivo, mais hostil e mais bélico. Então o risco é muito alto. O Brasil precisa se posicionar de forma discreta e sutil com a Rússia sobre isso, e tentar articular isso que eu mencionei, porque estamos vulneráveis apostando tudo em um cavalo só, que é a China. Não podemos deixar que outros centros políticos globais determinem a posição do Brasil. Nós é que devemos determinar a nossa própria posição, porque no momento estamos deixando que outros decidam por nós o que é melhor para nós. E essa posição do Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, nem causa tanta surpresa assim, porque quando olhamos as teorias políticas e geopolíticas que têm orientado a Rússia no século XXI, é importante deixar claro, não há menção digna do Brasil como líder ou qualquer outra coisa. Não há espaço, na visão deles, para o Brasil. Seguindo essa estratégia russa, somos úteis agora porque somos nada mais, nada menos do que parte daquilo que eles chamam de movimento dos inconformados. Então seríamos úteis contra aquilo que eles chamam de hegemonia atlantista, ou seja, da OTAN. E uma vez que o nosso papel for desempenhado, o suficiente para minar o bloco da OTAN, não há nada para nós. As teorias russas não veem o Brasil como um polo geopolítico. Na verdade, nos joga dentro da esfera de influência dos Estados Unidos. Então lamento aos anti-americanos e pró-Rússia, os russos estão fazendo o mesmo que os Estados Unidos ou que qualquer outra potência faria, usando as ferramentas que têm ao seu dispor para obter objetivos que eles querem. E somos isso por enquanto, uma ferramenta. O que não é exatamente ruim, porque faz parte do jogo do cenário internacional, desde que não nos deixemos iludir e nos enganar, e principalmente terceirizar as decisões do nosso futuro, porque faz muito tempo que o Brasil deixa o seu destino nas mãos de outros países. O Brasil não deve ter ilusões juvenis de amizade internacional. Entre nações não há amizades,
a interesses. E o interesse russo no Brasil pode mudar de uma hora para outra. Por isso, eu até não duvido que a Rússia esteja pensando na Argentina, já olhando essa demografia de longo prazo. E uma Argentina capaz, não de superar o Brasil, porque isso já seria exagero, mesmo com a demografia deles sendo bastante positiva, mas sendo forte o suficiente para atrapalhar. Por isso, entendo como sendo vital para o Brasil, com um dos braços, transformar os BRICS nesse fórum econômico de vozes das lideranças regionais, trazendo também a Turquia, e com o outro braço, consolidando o Mercosul, trazendo eventualmente a Bolívia e talvez, quem saiba, num futuro mais distante, até mesmo o Peru. Só isso, que até parece pouco, mas não é, porque já seria muito trabalho. Seria muito difícil e já seria o suficiente em termos de política externa para turbinar e atender às necessidades brasileiras no comércio mundial pelas próximas décadas. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. E um especial obrigado aos membros do clube do canal, especialmente aos apoiadores da geopolítica que têm sido fundamentais para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês. Abraços e até a próxima.